Daniel, na tribuna. Senhor presidente, queridos colegas, quem nos acompanha de casa, eu queria fazer a colocação que já fiz nessa tribuna aqui há dias atrás. Que há uns 10 anos atrás, quando eu tinha empresa de construção, a gente ficou uns 15 dias sem areia para construir, por causa que o IBAMA tinha proibido retirar a areia do fundo do Guaíba, né? Ou seja, foram multados, foram retirados e beleza. Agora não tem 5% do que tinha naquela época de dragas para tirar essa areia do fundo do rio, tá? Areia, sujeira, porque vem tudo junto e depois eles filtram. Onde é que eu quero chegar? Se não tivesse tido feito essa cobrança, será que Porto Alegre tinha sido alagada? A pergunta que eu deixo: se tu aumenta a profundidade do rio, não cabe mais água dentro dele? Isso é metratura cúbica, para quem entende. Então, a gente precisa limpar os rios. Eu vou citar uma questão aqui em Fazenda Souza, na estrada do Carapiaí. Toda vez que chove bastante, tem um arroio que invade a estrada, o pessoal não tem mais acesso. Por quê? Sabe a profundidade que tem o rio lá? 50 centímetros. 50 centímetros. Se afundassem 1 metro, 1,5 metro, será que ia alagar as estradas de novo? Ia impedir de novo a passagem dos moradores? Não. Então, gente, eu estou preparando um trabalho muito minucioso para trazer aqui, para essa casa, e demonstrar o porquê que está realmente acontecendo todos esses alagamentos. Vamos ver uma Caxias de 1930, uma Caxias de 1960, uma Caxias de 1998, uma Caxias de 2024. Quantos telhados tinha naquela época e quantos telhados tem hoje? Aonde tem um telhado, não existe solo permeável. Aquilo capta água, de imediato despeja nos arroios, os arroios despejam nos rios. E os rios se elevam e fazem o que acontece. Essa é a realidade. E se nós pudermos fazer um trabalho com consciência, junto com o meio ambiente, sem afetar a fauna e flora, mas aprofundar os rios, fazer com que eles tenham uma profundidade bem maior do que tem hoje, que isso é possível, sem transtornar nenhum tipo de problema para o sistema, nós vamos ter a metade ou menos da metade dos alagamentos que nós temos hoje. O que nós precisamos se hoje nós temos 80% de captação de água por telhados que nós não tínhamos há 40 anos atrás. 80% da captação de água que tinha o solo hoje não tem mais, porque ela é coberta por telhados. Os telhados pegam a água de imediato, jogam na tubulação, que daí entope, alaga as ruas, e vai para os arroios. Os arroios não estão preparados para receber toda aquela água. Por sua vez, despejam dentro dos rios, que também não estão preparados para toda aquela água. Aí acontece os alagamentos. Não precisa ser cientista para saber disso. Eu acho que queria parabenizar o projeto do deputado Pazin, queria dizer também que o meu deputado Giovanni Cherini, presidente do meu partido, também abraçou essa causa, também está lutando para isso, né? E a gente está junto nessa causa. Eu acho que esse é o caminho, digamos assim, em termos de prevenção, é o caminho mais concreto, mais seguro e mais eficaz nesse momento, até que sejam encontradas outras situações para poder amenizar essa situação. Por quê? Não adianta a gente reconstruir o que vai ser destruído de novo. Não tem como. Principalmente nas áreas planas. Lá no Taquari, por exemplo, eu vi vários vídeos que o pessoal apresentou aqui, várias fotos, que o rio, nesse momento aqui que baixou a água, ele tem bancos de areia em vários locais. Está totalmente assoreado o rio. Toda a terra das colinas aqui foi para lá. Se aquela areia não for retirada do rio, a primeira chuvarada ele vai alagar as casas de novo. Então eu acho que parabenizo o deputado Pazin pelo projeto. O meu deputado Giovanni Cherini também está empenhado nessa causa, né? E eu acho que é a hora de botar as máquinas para trabalhar e evitar que aconteça novamente esse tipo de coisa tão ruim. Obrigado, senhor presidente.